Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí acompanhando mais um episódio do seu podcast preferido, Um Olhar para a Infância. Essa que vos fala é a Adriana Daloca. Eu sou a Ariane Niero. E nós estamos aqui, você já sabe, sob quais princípios, não é verdade, Ari? Crer, curar, crescer e compartilhar tudo sobre o universo infantil. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a Ariane tem uns recadinhos, né, Ari? Para vocês deixarem like aqui pra gente, que é muito importante pro crescimento do canal, se inscrever e compartilhar para quem vocês acham que é interessante esse assunto de hoje, que hoje tá especial pra Adriana, ela tá até emocionada. É assim, né, gente? Eu vou respirar um pouquinho. É porque sabe aquele convidado de honra? Você fala assim, nossa, não acredito. Ele tá aqui. Ele tá aqui. É esse momento pra mim. Porque esse homem, ele, pelo que ele fala, sob a inspiração de quem ele fala, ele transformou a minha alma e a minha família. Então é um convidado muito especial mesmo. Ele começou a trajetória dele na química, ele vai explicar melhor, mas é mestre em psicopedagogia, mestre e doutor em psicossomática, e é sobre esse assunto que ele vai falar hoje pra gente, sobre psicossomática, o processo de adoecimento e será que criança adoece, Ari? Um assunto sério hoje, sério e importante. Então hoje nós estamos aqui com o doutor Antônio Agostinho Polônio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e eu agradeço muito as suas palavras e também o convite. Estou muito honrado de estar aqui. Para mim, gente, vai ser muito difícil chamar de doutor Antônio. Posso te chamar de Nino? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Vai ser muito difícil para mim falar para você também, né, Ari? É Nino. São uma amizade de muitos anos, né? Isso é muito bom. Pode ficar à vontade. Então tá bom. Nino, então já vou começar como Nino. Pode, então. Conta pra gente a sua trajetória, como que você chegou até o conhecimento que você tem hoje. A gente quer saber. Olha, na verdade é assim, eu tenho 64 anos e a gente começa desde cedo. Quem gosta de estudar, começa cedo, sabe? Porque estudar é uma paixão. Então comecei a estudar ciências naturais, né? Porque eu trabalhava numa empresa que era de pesquisas químicas, pesquisas finas, e eu gostaria muito naquele tempo, estava querendo me tornar um pesquisador da área, porque me atraía muito essa coisa da nanotecnologia, da química do micro, né, porque ela é muito parecida com o macro, mas ela é mais visível na nossa tela, né? Então, eu queria ter feito realmente um pouco mais do que eu estava fazendo até então. Aí eu estudei química, estudei engenharia química, depois fiz química natural, química pura, para poder pesquisar. E nessa área de química, eu descobri, quando eu estudei bioquímica, que a bioquímica humana é muito rica e que ela é muito responsável por muitos dos nossos comportamentos. E eu, dentro das variantes da bioquímica, eu peguei esse lado comportamental, sabe? Aquelas coisas de hormônios, aquelas coisas de idade, aquelas coisas de produção disso, daquilo que hoje é muito discutido nas redes sociais. Aquilo lá me fazia muita vontade de querer saber mais. Aí eu saí um pouco das ciências naturais, fui estudar um pouco das ciências humanas, né? Eu gostava muito de filosofia, fiz filosofia cristã e oriental e também fiz teologia, por curiosidade, porque eu tinha vontade realmente de conhecer um pouco mais, né, daquilo que a gente sentia do alto, né, de cima. E aí de lá eu pulei, achei interessante, eu já tinha muito tempo na química, achei interessante trabalhar por conta, eu dava aula na universidade também, e aí eu achei interessante trabalhar à noite por conta nessas áreas. Aí fui estudar. Estudei psicanálise, depois estudei psicossomática e também fiz mestrado na mesma escola que eu dava aula. Tinha mestrado de psicopedagogia. Aí toda essa área da psique, quando está ligada à criança, quando está ligada à educação, eu me aproveitei, né, daquilo que para mim inclusive era bom, já estava no meio,
E aí minha trajetória foi mais ou menos assim, eu quis ser holístico. Eu quis atravessar, né, os limites não só de um nível de ciência, mas de vários níveis. Então, assim, naturais, humanas, biomédicas, um pouco de tudo. Acho que é uma alma filosófica, sabe? É uma alma filosófica que quer entender um pouco do macroambiente como um todo. Uma busca, né? Uma busca bem profunda. Uma busca profunda, às vezes, de si mesmo, em tudo, né? E a gente nasce com muitas indagações. A frustração, talvez, de tudo isso é que a gente vai morrer com mais indagações do que... Ainda bem, né? Que a gente não acha resposta para tudo. Não, seria muito chato o mundo equacionado, né? Não. Eu acho que toda tentativa de equacionamento é redução, né? Não tem como equacionar certas coisas. Aliás, a riqueza é tão grande, né? Você pode descobrir num elemento vegetal tantas variáveis bioquímicas, químicas. Imagina só na mente humana, né? Nos sentimentos, no mundo das emoções. Então, como a psicanálise que eu estudei, comecei a trabalhar e eu achava ela muito direta, assim, um tanto quanto dura, vamos chamar assim. A psicanálise mostrava muito o lado negro do ser, né? O lado obscuro do ser. E eu achava que devia colocar um pouquinho de poesia, porque eu acho que, né, um pouco de poesia sempre ameniza um pouco a injeção que você vai tomar, né? Então, o que acontece é assim, eu coloquei um pouquinho de poesia e eu percebi que a psicossomática, ela fazia essa ponte. Ela fazia a ponte com a psicanálise e colocava um pouco de humanidade, de poesia na coisa, sabe? E isso tornou o trabalho na clínica muito mais eficaz, muito mais rotativo, muito mais interessante e com um índice de resultados, né, muito melhores. É uma questão humana. Eu acho que eu tenho a ideia de que a psicossomática ela é uma poetização da psicanálise. Então eu acho que é mais humana. Para quem não conhece a psicossomática, como que você poderia resumir para quem nunca ouviu falar? Então, a psicossomática ela relaciona os sintomas, né, que a pessoa apresenta em relação aos seus sentimentos ou às suas emoções. É a psique, né? Que na verdade psique vem do grego alma, mas não significa só alma, significa borboleta também, né? Porque o voo da alma é caótico, não é um voo de águia, né? É um voo de borboleta. Então, nessa caoticidade que a alma tem nas relações com o soma é corpo, né? Então, psique, soma, psicossomática, as relações de alma com o corpo, em relação... Você lê um sintoma, vê um sintoma e lê, através desse sintoma, a alma. É como, por exemplo, um carro que acende uma luzinha vermelha na estrada, né? Você sabe que tem um problema, você precisa parar para ver e analisar. Então, o paciente chega com a luzinha vermelha acesa e você vai levantar o capô para saber o que está acontecendo dentro da alma. Aí a nossa cultura tira a lâmpada, né? Na nossa cultura é muito comum na alopatia, sabe? Nessa indústria farmacêutica é muito comum as pessoas quererem apagar o sintoma, né? Então é assim, tá nervoso, põe para dormir, né? Então não é bem assim. A gente procura um caminho mais profundo, inclusive buscando a retirada desses medicamentos, né? Porque a parte química do ser humano é muito sensível. O ser humano é um todo, né? Então, se você mexer numa parte, essa parte vai dar ao corpo outros sintomas que vão reclamar, né? Então, eu sempre falo assim, que quem está doente de alguma coisa, ou de algum órgão especificamente, ele sente o órgão. O órgão avisa, eu estou doente, né? A gente fala que uma pessoa está curada quando ela esquece que aquele órgão existe. Então, só vai estar curada no dia do esquecimento. Não esquecer é curar-se, né? Não me incomoda mais, né? Então, se eu tenho uma ferida, ela não está sendo cutucada, mas ela deixa de ser ferida e passa a cicatrizar. E a psicossomática é isso. O que se chama um sujeito psicossomático, né? Vamos falar um pouquinho do paciente. Um sujeito psicossomático é aquele que fez um desvinculamento entre o corpo e a alma, sabe? A ligação não está funcionando harmonicamente.
Então, quando ele tem esse desvinculamento, ele é um paciente psicossomático, né? Quer dizer, alma e corpo estão vamos supor, em conflito. É como se ele vivesse muito só na mente, esquecesse que tem um corpo e cria essa desconexão? Às vezes também é o contrário. Às vezes, hoje, principalmente, nós vivemos hoje uma sociedade, no momento, muito voltada ao corpo, né? Tem prazer, né? Prazer, o corpo como um objeto de adoração. Então, quando esse sujeito, eu falo de sujeito, não falo de indivíduo, deixa eu explicar a diferença rapidinho. Nós somos indivíduos da raça humana, porque nós somos pessoas diferentes, né? E somos da mesma raça, então indivíduos, né? Mas o sujeito não, o sujeito é aquilo que está por trás do indivíduo, é aquilo que rege o indivíduo do ponto de vista psíquico, afetivo, emocional, enfim. O sujeito é aquilo que só você tem e sabe de você mesmo, né? Nós não somos feitos em escala, a gente nasce tudo igual, né? Considerando nenhuma anomalia, a gente é parecido, né? No corpo, mas a gente tem muitas diferenças. Diferenças que vão desde aspectos emocionais, de resistências e também aspectos genéticos, né? É bom sempre frisar o seguinte, quando uma patologia é genética, ela não é psicossomática. Então é bom a gente deixar isso claro, porque senão a gente vai passar a ideia de que a psicossomática resolve tudo. Não é. Ela tem o seu limite. Se for um fator genético, já deixa de ser psicossomático. O que acontece com o sujeito psicossomático, se ele estiver desvinculado dos seus objetivos, da alma, do corpo, ele pode agravar esses sintomas, né, que já vêm com características genéticas, tendências, nós chamamos, né, tendências, que podem ser biológicas e também emocionais, né? Todo mundo explica o fato, é fácil explicar quimicamente o fato de uma pessoa ter câncer porque o pai teve câncer ou o avô teve câncer. Mas é muito difícil explicar por que um filho ou um neto vai para o alcoolismo porque o avô era alcoólatra. Aí existem outros fatores, né, que vão... Aí a psicossomática é legal porque ela abre espaço para você trabalhar outras dimensões que outras técnicas não possibilitam. Por exemplo, aspectos de transcendências espirituais, por exemplo, né? Há possibilidade de ir um pouco além, né? Os autores atuais, né? O Rudiger, Torvald e outros, eles escreveram livros maravilhosos, né? A Doença como Caminho, a Doença, né, como Linguagem da Alma, e todas essas coisas levam em conta os fatores também, vamos dizer, psicoespirituais. Vai um pouco além, né? Não para ali na barreira do psicológico só. E a transcendência, então, ela é um fator importante na saúde, nessa saúde total, né? A gente cuida do corpo, cuida das questões emocionais, mas também a transcendência, ela precisa entrar como se fosse um tripé de saúde, mais uma necessidade a ser olhada, cuidada. Sem dúvida. A transcendência é uma das coisas mais importantes que existe, porque é assim, o fenômeno da repetição não exige a transcendência, sabe? Ela vai por osmose. Agora, a transcendência é uma decisão pessoal. A pessoa sente a necessidade. E é bacana porque são os sintomas, exatamente os sintomas, e o que se chama de doença erroneamente, porque a doença é única. A doença é uma só, segundo a psicossomática, né? A doença, ela é a incompleteza do ser. Então, aquilo é a doença. E não tem... Porque como não existe a palavra saúdes, no plural, também não pode existir a doenças. Né? Então, é doença e saúde. Então, a doença única que causa sintomas. Para a psicossomática, até a morte é um sintoma. Tudo é um sintoma, são sintomas. E pode ser... É aí que vai ter a necessidade de trabalhar aquilo emocionalmente, trabalhar aquilo psicologicamente, ou também, principalmente, como você citou, a necessidade, às vezes, de transcender determinados valores. Eu tenho minha tese, sabe, assim, de clínica de mais de 30 anos. Eu acho que a transcendência está ligada à quebra dos paradigmas, sabe? E quebrar paradigma não é fácil, parece, mas não é fácil. É uma coisa difícil. Mudar costumes, modos é uma coisa, quebrar paradigmas são outras, sabe?
Quebrar paradigmas é uma relação de você com você mesmo. Você vai ter que quebrar coisas dentro de você e não simplesmente mudar o comportamento, né? Só psicologicamente em relação aos outros. O paradigma é uma crença. É uma, ou não? Não deixa de ser, mas assim, extremamente sedimentada. Né? Ela é uma coisa assim que faz parte, você acha que faz parte de você, que você não tem jeito de ser diferente. Um paradigma é uma certeza incerta, ou seja, é uma certeza daquela que você diz, as coisas são assim. E a gente herda isso ou a gente vai construindo ao longo da vida? Nós podemos fazer as duas coisas. Porque quando nós somos crianças, a gente repete muito o comportamento pai e mãe. E também do ambiente que vive, né? Os estudos lá de Vygotsky, na educação, de Piaget, mostram muito isso. Existe um pré-saber na criança. Ela vai mostrar um pouco de si mesmo, sempre. Mas ela tem uma forte influência do meio em que ela é criada. E isso pode criar um paradigma, assim. Os aspectos religiosos são os mais comuns, sabe? Ou os aspectos alimentares, sabe? Tem vários aspectos que são, assim, pura herança. Sabe? Ninguém pergunta se a criança gosta de carne. Faz churrasco e põe a criança junto. Então ela vai adquirindo, né? E, na verdade, às vezes o organismo dela é um organismo que não aceita muito bem aquilo. Mas é assim, é uma questão tanto de herança quanto de influência. Faz parte. Eu acho muito legal essa parte do churrasco. Porque eu detestava. Você pensa num evento, desde criança, num evento que eu detestava, era churrasco. Você queria ver o meu humor virar. E eu, muito pequena, era acordar de domingo e já sentir aquele cheiro do carvão, que já eu falava assim, ai. Porque o churrasco, ele é aquela coisa, até o Nino falou isso outro dia, e eu falei, nossa, eu falava isso. E você disse assim, o churrasco, ele é chato, porque ele é uma coisa que não tem hora para começar. Ele tem hora para começar, mas ele não tem hora para acabar. Ele não termina nunca. Ele não termina nunca. Não. Mas, na verdade, o que hoje, né, mais adulto, o que eu percebo? É que a minha natureza, ela é uma natureza mais calma, de silêncio. Tudo contrário de um evento de churrasco. Sim. O tipo de música que eu gosto é tudo mais calmo, é tudo mais pro silêncio. Mas eu tinha algumas coisas dentro de mim e eu falava, nossa, quando eu casar, quando eu tiver minha casa, nunca eu vou fazer churrasco. E é verdade. Nunca. Porque, veja, existia um meio, mas existia algo dentro de mim que rejeitava tanto aquilo. E eu pequena, assim, eu tô falando Adriana de 9, 10 anos. Que eu estabelecia pra mim que eu não... quando eu pudesse, aquilo não faria parte da minha vida. Pode acontecer? Crianças muito pequenas, assim, ter essas resoluções de vida? Claro, sem dúvida. Hoje, a gente, né, tirando os preconceitos e falando abertamente, a gente sabe que a criança nasce, né? O que, na verdade, a psicopedagogia chama, né, lá na área de Piaget, do pré-saber, a gente pode aplicar em qualquer tempo, em qualquer idade. Agora, quando se fala em pré-saber numa criança no ventre ainda, ou recém-saída do ventre, a gente tem que pensar em outros fatores, né? Fatores pré-vida, antes da vida, várias vidas, aí depende muito da crença de cada um. Mas que é notório realmente que as crianças vêm com características próprias. Sim. Os pais, às vezes, gostam muito de estereotipar a criança, mas ela nasce com pré-saberes muito interessantes, inclusive. Sabe? A teoria, vamos dizer, freudiana, a escola freudiana, fala muito a respeito dessa disputa que a criança faz da mãe com relação ao pai. E que o pai acaba sendo, lá na velha teoria da trindade do superego, ele acaba sendo o vilão da história, tirando, né, o prazer da criança junto da mãe. Porque a mãe tem, ou a criança tem realmente essa relação de nascer da mãe, né? Ela é parte, né? Então, essa ligação mãe-filho, ela é talvez a maior ligação humana que existe, e filho-mãe também, né? Porque as outras relações são aperfeiçoadas com o tempo, essa é inata, né? Essa vem.
Então, a criança, ela sai do ventre e já começa a impor as suas condições, sabe? Tem crianças que são mais choronas, tem crianças que são mais alegres, tem crianças que se desenvolvem mais rápido na fala, tem crianças que se desenvolvem mais rápido na relação assim, interpessoal, se dá mais ao carinho, se dá mais ao direito de receber o carinho, mas isso mostra que ela tem uma característica própria. Mas ela vai receber influência do meio. Isso é uma coisa importante, uma relação que os adultos têm que estar atentos, né? Para que ela possa receber o melhor possível. Dentro daquilo, aí você pode perguntar, mas o que é o melhor possível? Isso é uma questão muito de observação, sabe? Eu gosto muito, né, de algumas frases das ciências naturais também, e tem alguns pensadores lá que dizem que um bom cientista é aquele que tem poder de observação. Pascal falava muito isso, né? E Pascal era um excelente observador. Então, muito mais do que saber e ter de cor 500 livros para ser um cientista, o poder de observação é muito mais importante. Sim. E pai e mãe não pode deixar de ter isso. Tem que ter isso, sabe? Aquela história simples. Você leva a criança para a escola, para a escolinha. Hoje a gente vai em tenra idade, né, em idades muito novinhas ainda. Mas você tem que olhar a relação dela, saber a relação dela com as outras crianças. Sabe, quando ela crescer um pouquinho, você tem que abrir a mala dela da escola, sabe? Você fala, isso é uma violação. Não, não é não. É um cuidado, na verdade. Você precisa saber se ela está trazendo para casa só aquilo que é dela, sabe? Essas coisas todas precisa partir dos pais, principalmente da mãe, né? Que é uma... Não porque ela tenha mais obrigação que os pais, não é isso, que o pai. Ela tem mais intimidade, ela pode chegar mais perto, né? Pode chegar mais dentro também da criança. Isso é uma relação muito bonita, mãe e filho. E na sua prática clínica, quais os sintomas que você mais observou assim nesses anos? Olha, a sociedade mudou muito, o mundo mudou, né? Com essa ideia de tecnologia e de um mundo enorme, uma explosão de informações, o que significa mais ou menos a internet hoje? Significa todo mundo falando. É como se você estivesse na janela de um prédio conversando com uma sociedade inteira. Então fica muito difícil montar ideias firmes, né? Porque as diferenças são muito grandes, as culturas são diferentes, a gente precisa respeitar tudo. Então o que acontece? Mudou o mundo, mudou a expressão e também mudaram os sintomas, sabe? Na época a gente tratava basicamente de crianças. Na época eu me formei, a gente tratava de crianças que tinham idas ao psiquiatra já por algum distúrbio, sabe? Mental, neurológico, alguma coisa. Depois foi mudando, né? Hoje a maior incidência de sintomas em crianças é a hiperatividade. Elas são ansiosas, são extremamente ansiosas. E elas trazem com elas assim um nível de ansiedade muito alto mesmo, a ponto até de prejudicar a saúde. Não só prejudicar, vamos dizer, o comportamento, mas a saúde. E aí, se elas crescem dessa forma, elas se tornam adolescentes, pré-adolescentes, que aí passa a prejudicar realmente o ambiente, né? Hoje o consumo de Ritalina, né, e outros remédios para conter um pouco a ansiedade e a hiperatividade das crianças é muito alto, bem acima do que a gente podia esperar um tempo atrás. Mudou o mundo, veio novos desafios, e dentro desses novos desafios também novos sofrimentos, o que nos deixa um pouco triste, porque aumentou também o número. Aí é uma coisa importante que nós temos que dizer. Não aumentou só a diferença de doenças ou de patologias, ou de seja lá o nome que você queira dar, né? Porque eu digo que não existe doenças, mas tem gente que usa esse termo. Mas o problema é que aumentou muito o número. É isso que assusta mais, sabe? Hoje basicamente na clínica, eu estou aposentado, mas faço meus freelances ainda para quem precisa, amigos e outros. E eu tenho visto realmente que hoje nós temos aí uma média de 40% mais ou menos de crianças. Nossa, bem alto. É alto.
Hoje é bem alta. E a criança ansiosa, o adolescente ansioso, o que isso traz? Qual doença traz para o corpo? Olha, uma das coisas mais difíceis de ser tratada nela é a questão da atenção, né? As funções cognitivas, elas ficam muito prejudicadas. A ansiedade, ela tira o prazer da vida. Sim. Sabe? Grandes mestres já disseram, né? Não andeis ansiosos. Porque realmente é uma preservação de saúde. A ansiedade, ela tira os fatores cognitivos, assim, de concentração, de foco, né? As pessoas, não as crianças, como adultos também, tiram o prazer de viver. Sabe, ela fica em função de alguma coisa que lhe serve como muleta, aquilo vira seu mundo. E como a vida é um pêndulo, né? Ansiedade, depressão, geralmente uma criança com ansiedade alta, ela desenvolve também depressão alta. E aí fica uma comorbidade que é quase inevitável. Porque as pessoas pensam que depressão é uma pessoa triste, uma pessoa chorando. E na verdade não é. Depressão tem muitos outros aspectos que têm que ser avaliados, né? Desde recolhimento, agressividade, sabe? Até fisicamente falando, né? Queda de cabelo, tem um monte de coisas, né? Precisamos fazer uma anamnese completa para detectar realmente aquele tipo de depressão, ansiedade que a pessoa está vivendo, o meio que ela vive, a criança está vivendo, que ela vive, porque a qualidade de vida dela diminui demais. Sim. E como que tem como criar uma criança não ansiosa ou menos? Tem. Como? É assim, eu sempre digo que o próximo, a proximidade, ela cria uma visão melhor. Então, as crianças que são mais próximas de pai, de mãe, que desfruta de um diálogo mais aberto e que também recebe dos pais votos de confiança nas coisas que realiza, incentivos, não incentivos na individualidade, dizendo, é isso mesmo, filho, você é melhor que o outro. Não, isso não. Essa competição ela é negativa e acaba um dia não preparando a criança para uma suposta frustração, queda, é isso. Mas assim, dizer para eles realmente o aspecto real da vida. A vida é competitiva, mas você pode ficar tranquilo, né? Você tem respaldo, você tem capacidade, você vai se desenvolver, coisa assim. Então a criança está conectada com a família e não com coisas, né? Está conectado à proximidade com a família, com quem está ali dando amor, e não com objetos, não com telas. Não. Então conectar com... Dá para ter telas, então, desde que tenha essa conexão com pessoas. Claro, eu estava vendo, inclusive, uns anos atrás, uma entrevista do Steven Spielberg, é um cara conhecido, né? E vive de mídia. E ele, mesmo vivendo de mídia, ele controlava as horas em que os filhos passavam na tela e na televisão também. Ele trazia as crianças para ele, passeava no parque, conversava, brincava, andava a cavalo, fazia outras coisas que não estava ligado só à questão da tela. Aliás, a tela é uma questão bem discutível hoje, porque o tempo de tela é muito alto. E isso tem a ver. Não adianta dizer que não tem, porque tem a ver. Isso está mais comprovado, que esse tempo de tela tem a ver com os níveis de ansiedade e com o número que aumentou. Porque você perde, quando você está conectado com uma tela, você perde a conexão com quem está próximo, né? Com a família, com os amigos. E você perde o seu desenvolvimento também, né? A criança, ela tem fases de neurodesenvolvimento e de psicomotricidade, né? Então, você imagina uma criança que era para ela estar experimentando o rolar, o engatinhar, um arrastar, o ficar em pé, o sentar, ela tá numa posição todo dia da mesma maneira, né? Com uma tela. Então, ela tá perdendo essas destrezas que vão afetar, inclusive, o desenvolvimento cognitivo no futuro, porque esse momento da infância é o momento de aprender e conhecer o mundo e experimentar. E quando eu digo experimentar, é nas sensações, né, mesmo. E aí o registro fica pobre, né? Fica pobre. Inclusive, a questão é bem essa que você falou mesmo. Existe uma questão muito ligada, que é o desenvolvimento da criança e o movimento, né? A criança, ela tem que ter um espaço, um movimento. Ela vai pular na piscina com confiança a primeira vez quando o pai estiver dentro da piscina antes. Entendeu? É assim uma questão de estar junto. Isso que eu falo, estar próximo. Então, assim, existe, como você bem levantou,
a questão da psicomotricidade, né? A criança ela tem que apresentar o seu conteúdo, né? Inclusive, um caso que eu tratei uma vez é engraçado, uma criança que tinha o intestino preso, né? E a gente sabe que, né, quando a criança produz a sua obra, né, ela está mostrando o que ela fez. Então ela tinha uma deficiência porque em casa ninguém via o que ela fazia. Ela fazia desenhos, ninguém via. Ela pintava, ela até fazia arte, né? Aprontava às vezes para ver se chamava atenção e não conseguia a atenção de ninguém. Então ela desenvolveu nela, aí sim, né, uma psicossomática bem clara. Ela não conseguia mostrar o seu próprio produto. Então ela tinha prisão de ventre. Que interessante. Tinha prisão de ventre por causa disso. E a gente conseguiu ali uma relação melhor com os pais e ela passou a ter... Melhorou bastante. Praticamente ficou boa, né? Porque não tem razão, né? Um organismo novo não tinha necessidade de usar aqueles remédios para fazer o que é natural. E se leva para medicina tradicional, vai tratar só o sintoma, né? E não a causa. É só o sintoma. Dá um então, laxante para a criança. Inclusive, às vezes, existe muito atropelo nessas coisas, né? Por falta de tempo, às vezes o pai e a mãe... mas a gente tem que ter um pouco... É isso que eu falo, que a bioquímica me levou ao comportamento, e é bom ter esse pré-requisito da bioquímica, porque essa criança é um caso bem interessante, porque ela fez um teste de rins, né, na questão da micção, e deu um problema, uma insuficiência renal. E aí ficou estranho para o quadro dela, porque ela não tinha os sintomas, mas o exame deu. E aí, porque é tudo atropelado, entende? A mãe e o pai dele, 2 dias antes, tinha feito colonoscopia nele. Então, ele estava com o corpo carregado ainda de laxantes, isso altera o funcionamento dos rins. Sim. Então, pegou-se um diagnóstico errado, você entende? Por quê? Porque quer fazer tudo rápido, quer fazer assim, estou com pouco tempo, sabe? O chefe só me dispensou 2 dias para resolver isso. Então, fica assim, esses erros de conduta que às vezes... Quando vai na clínica, a gente tem que observar um pouco melhor. Não é que há uma culpa, a gente não pode jogar um julgamento. Rapaz, vocês sabem que aqui é acolhimento, né, Ari? Não estamos culpando os pais, a gente entende vocês. Claro, inclusive não podemos nem saber o que se passa na vida do outro, né? Não podemos nem julgar. Às vezes a necessidade é maior do que, vamos dizer, a ética natural. Mas o que eu acho é que a gente tem que ter tempo para filhos, tem que ter tempo. Filho é uma coisa assim, se vai tê-los, né? Se foi uma decisão tê-los, é bom também saber o custo operacional disso, né? Que significa doação, tempo. Criança precisa de tempo, criança precisa de atenção, criança precisa brincar. Precisa ser vista, né? Inclusive, há um engano de palavras, né? Na etimologia da palavra. Hoje se acha que um pedagogo, por exemplo, é alguém que dá aula, né? São técnicas de aula, né? E, na verdade, não era assim, né? Na antiguidade, na Grécia, principalmente, o pedagogo era só um condutor. Ele pegava a criança pela mão e levava até o mestre, né? Então, assim, ele era do caminho. Se a gente lembrar uma fábula infantil do Pinóquio, a gente vai lembrar que ele era um boneco, uma marionete, que era manipulada pelos cordões. E ele se torna humano quando ele vai para a escola. É no caminho da escola que ele se humaniza. Então, o que o autor quer passar para a gente é isso, é que existe um processo de humanização na criança quando ela vai para a escola, quando ela vai aprender, quando ela vai estudar. E isso era o princípio da escola, né? Hoje a escola está um pouco diferente. Então, assim, os pais, a família se tornam mais importante ainda. Porque as escolas hoje são um pouco diferentes. Eu, particularmente, acho que as escolas precisava fazer algumas adaptações, sabe? Às vezes eu uso um termo que as pessoas não entendem a profundidade. Não é uma crítica destrutiva. Vazia. Não é vazia. Ela é construtiva. Eu acho que tem que ter menos modernidade e mais humanidade, sabe? Menos tecnologia e mais proximidade. Para a criança é muito importante. Depois dos 14, 15 anos, ele tem que ser preparado realmente para a vida profissional. É interessante realmente colocar tudo que é possível para ele absorver. Mas existe o aprender e existe o apreender. O apreender
é o que vai te construir. É esse aprender que pode formar um paradigma ou não dentro de você. É o que deixou entrar, né? Aquilo que deixa entrar. Ficou, né? Ficou. O sujeito vem da palavra subject, sujeito, ou seja, subjetivo. Então é tudo aquilo que é subjetivo em você, tudo que traz você a nível inconsciente, tudo que traz você em níveis de não confessado, tudo isso é o sujeito, né? Você não é a Adriana. A Adriana não é sujeito, a Adriana é indivíduo da sociedade. Mas a Adriana que se entrega, a Adriana que aprende, a Adriana que se abre para o aprendizado, esse é o sujeito, Adriana. Né? E claro que cada sujeito constrói o seu caminho. E nós precisamos entender que essa criança é um sujeito. Ele está sendo formado subjetivamente, sabe? Ali no seu inconsciente, na sua mente. Ele está sendo formado para ser um ser humano, né? Não é uma máquina. Ele vai ser um ser humano. E para isso ele vai precisar realmente de bom pedagogo. Alguém que precisa levar pela mão, E uma escola que talvez pudesse humanizá-lo, como é o caso do conto do Pinóquio, né? E a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com as telas, porque as telas, às vezes, eu me permito fazer um pouco de uma crítica, sabe, que é importante para o nosso trabalho, né? Que, na verdade, as telas, elas trazem, hoje, não mais a ideia de um personagem romântico, por exemplo, né? Um personagem romântico hoje é considerado um personagem fraco. Né? Isso não é verdade. Uma pessoa romântica, uma pessoa amorosa pode ser uma pessoa também de pulso. Isso não significa uma coisa ou outra. Mas as telas hoje transformam as personagens românticas, né? Principalmente as meninas, as personagens femininos, né? Eles trazem muito para esse lado de super-heroínas, né? Então essas séries aí tem que tomar cuidado, porque às vezes está passando uma mensagem subliminar muito complicada para as crianças, sabe? Eu sei que não existe Cinderelas, não há possibilidade de existir uma Cinderela hoje. Uma adaptação é plenamente aceitável, né? Mas não precisa fazer dela uma Malévola, por exemplo. Não tem necessidade. Eu acho que aí é um pouco de extremo. E a criança, como ela é receptora disso tudo, ela vai criando a ideia de que a vida é aquilo, é o combate sempre do bem e do mal, né? Sendo que ela podia trilhar um caminho de luz sem se preocupar tanto, né, com a existência desse combate que tanto desgasta. É isso que cria a hiperatividade. Uma criança, ela vai se desenvolvendo competitiva e combativa a todo momento. Eu não tenho amigos, eu não tenho parceiros na vida, né? Fica essa mensagem, eu estou sempre disputando com alguém. Eu vejo isso claramente, assim, no dia a dia, no estúdio, como isso é triste. É essa palavra, é triste. É muito triste, porque, na verdade, uma criança, ela poderia ser, né, se tornar um adulto forte nas suas decisões, seguro, né? A palavra certa acho que é seguro nas suas decisões e, ao mesmo tempo, ter humanidade, ter complacência, ter uma série de outras qualidades que são importantes também. Bondade, sabe? Bondade, benignidade não são só palavras que fazem parte do espírito religioso da pessoa, não. Fazem parte do espírito da vida, né? E às vezes essa transferência que muitos fazem, né? Às vezes os pais transferem para a escola esse fenômeno de educar o filho. A terceirização, né? A terceirização, E às vezes, hoje inclusive, o Brasil está vivendo um momento muito, muito, assim, especial, vamos chamar. Né? Porque, inclusive, existe um sentido competitivo nas religiões também. Sim, Então, não sei se a religião gera muito dinheiro, se ela gera capital. Eu sei que existe, mesmo nas telas, na internet, né? Existe, uma competição enorme. A criança, para se formar, ela vai ter que ter muita orientação. Porque se ela tiver algum interesse de escutar líderes religiosos falar, hoje, ela vai não ficar confusa. Confusa completamente, mesmo porque um ataca o outro e explicitamente. Então, assim, o sentido da fraternidade, o sentido da caridade, né, que são fatores importantes também na construção de um ser, fica um pouco para trás, né? A gente teve uma convidada, a doutora Bárbara.
Ela é psicóloga e ela estava contando para nós a trajetória dela na logoterapia do Viktor Frankl. Sim. E depois ela se encontrou mesmo na proposta da psicologia tomista. Sim. E ela falou muito pra gente sobre os 3 valores transcendentais, né? Que é a verdade, a beleza e o bem. Sim. E como dentro da psicologia tomista, então, existe uma reflexão acerca do desenvolvimento das virtudes e da ordenação da vida através do desenvolvimento das virtudes. E eu achei isso tão maravilhoso, porque é justamente isso, né? No meio da bagunça, você volta. Isso é bom? E não pode ser bom só para você, né? Claro. A beleza que transcende, que alimenta o nosso imaginário para o bem, para a verdade, a busca do homem para a verdade. E a partir, então, ela trouxe para nós a prudência, a temperança, né? A fortaleza e a justiça. Como mediadores, né? Para você, nesse mundo, você, vamos dizer assim, ter algumas âncoras para que você consiga discernir esses ambientes, porque tá tudo muito confuso. E eu percebo isso também nos jovens, converso muito com jovens e crianças. E eu gosto de fazer muitas perguntas, né? Nesse sentido. E aí eu fiquei revoltada, porque eu falei, por que eu só soube disso agora, com 35 anos? Por que isso não é ensinado nas escolas? Por que não é ensinado a... Eu levantei a questão, né? Onde a gente vai hoje para aprender a se elevar? A religião, a igreja tinha esse papel que hoje está se perdendo muito. Sim, perdeu. Então, muito. Então, assim, dentro de casa, os pais estão trabalhando, às vezes não conseguem realmente, por outras necessidades, passar esse tipo de conhecimento para os filhos. A escola também não está passando. Então, aonde a gente vai, né, para ter acesso a isso? Então, cada conhecimento que eu tenho aqui, eu falo, por que eu não soube disso antes? E eu tenho esse desejo que essa informação, que esse conhecimento chegue mais rápido, mais cedo, né, possível na vida das pessoas, dos pais. Porque eu fui criada com vó e bisavó. Então, elas não tinham a menor noção de formação mesmo. Era tudo muito na simplicidade. Não tinha, assim, essa coisa... É técnico que fala? Muito técnico. Mas eu acho que, dependendo da avó, elas tinham isso intuitivamente, sim, não? Sim. Algumas têm sim. Ainda mais bisa, né? Bisa, eu acho que ainda mais. Mas é aquilo, elas partem do pressuposto que criança não entende. Que criança não entende o que você fala. Então, isso não é assunto para criança. Sim. Então, eu fui criada muito assim, como se a criança não tivesse voz, como se a criança não entendesse o que está acontecendo. E, gente, criança entende tudo. Eu lembro de coisas, quando eu tinha 4 anos, sim, que eu sabia tudo o que estava acontecendo, mas ninguém olhava para mim e falava, olha, está acontecendo isso, é assim. Porque eles acreditavam que a criança ela não tem compreensão. E criança tem compreensão, muita compreensão. Muita profundidade, inclusive. Sim, eu tenho muito contato com... Eu tenho primos muito novos, né? Tenho uma prima de 10 anos. E eu fico encantada. Cada vez que eu converso com ela, eu falo, gente... E até eu assisto filme com elas, clássico, assim, que eu assistia, que eu não tinha a visão que ela tem. A gente assistiu Ariel e ela revoltada. Ela trocou a voz dela para conhecer um homem. Eu falei, gente, ela tem 10 anos. Eu demorei 20 anos pra pegar isso, né? Mas ela ficou brava. Que a Ariel tem uma voz linda, ela trocou a voz por pernas. Compreensão que eu não tive com a idade dela. Mas eu achava linda, amava a Ariel. Amava os cabelos. Eu só prestava atenção no cabelo e no príncipe. E não tinha essa compreensão de trocou a voz por pernas. Pra encontrar um homem que ela viu uma vez, ela ficou brava. Mas ela viu uma vez. Eu falei, ela viu uma vez. Tá vendo? Já demonstrou um certo valor moral, inclusive. Sim, né? No sentido, a gente tem que observar isso. É fascinante as crianças. Eu fico assim... Ela é o mundo, né? Ela é o próprio mundo. Existe o que é mundo? Eu chamo de mundo o quê? O mundo é aquilo que o homem faz da vida. Né? Então, a vida, ela tem suas regras. Ninguém vai mudar a regra da vida. Ninguém pode mudar. Não vou morrer. Vida é vida. Agora, nós podemos transformar a vida num mundo agradável. A sua colocação é interessante, por que eu não soube disso antes? Né? A gente tem muito isso na filosofia de Sartre e de outros que diz que o ser humano
é isso aí mesmo, é um eterno vir a ser. Né? Nós somos um quadro sempre sendo pintado ainda, nunca acabado. Então a gente vai descobrir coisas assim mais tarde. E por que não com as crianças? Né? Por que não? Elas vêm, é uma geração que domina, por exemplo, a tecnologia com muito mais facilidade que nós. Sim. Então a gente, quando alguém quer discutir o pré-saber, quando alguém quer descobrir essa coisa inata, é só ver isso, né? Uma criança com muito pouca idade, ela domina a máquina muito mais fácil que nós. Precisamos estudar várias vezes aquele processo. E outra coisa interessante que você, na sua fala, é a questão de como que a criança mostra, né? Ela mostra a sua indignação. E dentro dessa indignação que ela fez, existem aí valores que precisam ser respeitados e direcionados à construção dela, né? Como você falou da psicologia atomista e tal, no passado nós estudávamos, isso é uma evolução muito boa da psicologia, inclusive, e no passado a gente estudava os valores estéticos, éticos e sociais, né? Uhum. E parece que essas palavras assim, éticas, né, sociais, caíram em desuso. Cai um pouco em desuso, Às vezes a gente encontra um político ou outro falando, nós precisamos dialogar com a sociedade. Eu até hoje fico pensando como que esse cara vai dialogar com a sociedade, porque é muito difícil dialogar com a sociedade, sabe? Muitas diferenças, muitos sujeitos, né? Muitos sujeitos. Então, a gente vai continuar acreditando, né, vamos dizer, numa inverdade, não numa mentira, mas numa inverdade que, infelizmente, vai continuar nos regendo, né? Que a maioria está certa, a maioria sempre tem razão. Não tem como, então, dialogar com a sociedade. Eu acho que a gente não dialoga com a sociedade, não. Ela é muito diversificada, ela é muito alterada. E tem ainda um outro ditado, né? Acho que é bem do Brasil isso, que é a voz do povo é a voz de Deus. Quando eu escuto isso, eu falo, não. Gente, não é. Não. Quem mudou a história foi justamente quem dizia o contrário do que o povo dizia, né? Do que a maioria dizia. Foram esses que mudaram, assim, que trouxeram coisas novas. Indo lá para a escola da psicanálise lacaniana, por exemplo, ela fala que a socialização impede a individuação. Olha só. Então, assim, a socialização, ela pode funcionar um governante precisa ter a visão social, claro. Mas nós, aqui embaixo, a gente precisa de poucas relações que nós temos, a gente precisa ter um pouco de compreensão da individuação do sujeito. Que não é não é individualismo. Não é outra individualismo. Coisa. É as características individuais que ele tem, e que só ele tem. Por isso que eu chamo ele de sujeito, de subject, né, de sujeito. E isso é individuação, que é totalmente diferente de individualismo, né, ou individualidade. São 3 palavras diferentes. Mas a individuação, ela não é possível quando existe uma socialização muito forçada. Sabe, o Brasil hoje está polarizado entre as 2 correntes políticas e isso prejudica muito, porque impede a união de um país continental que é muito difícil já de fazer e que certamente a criança do sul, do sudeste, ela não tem a mesma necessidade primária da criança do norte e nordeste, sabe? Ela é outra criança. Então a gente precisa da individuação, precisa entender a individuação do que elas são e do que elas precisam, né? Na clínica eu sempre falava assim, mas eu ainda atendo, né, como eu falo, freelance, né? Mas ainda praticamente a gente pega jovens, muito jovens, eu trabalho muito com jovens e a gente vê muitas falhas na educação infantil naqueles jovens, sabe? Alguns chegam até chorar mesmo, de lágrimas, quando se toca no assunto pai e mãe dentro da clínica, sabe? Eles sentem a falta e muitos deles repetem a mesma frase, muitos deles dizem que foram filhos de pais, foram órfãos de pais vivos, é isso. Então, a gente fica chateado com isso, porque a gente tem que reconstruir nessa criança uma outra ideia, sabe? De que havia necessidades, de que a vida tem outras necessidades, que os adultos também têm problema, que eles precisam compreender. A gente tem que criar quebrar os paradigmas, né? Tem que criar uma nova situação neles, inclusive
criar uma situação muito interessante que você falou dos conflitos religiosos que existem hoje, e um dos conflitos mais comuns que existe é esse. As pessoas procuram na religião o pai que não teve. Então, assim, eu gostava de um pai festeiro, então eu vou encontrar um lugar que faz festa, entendeu? Mesmo que dentro do cristianismo né, o Jesus, o homem, esteve explicando outras coisas, querendo outras coisas, as pessoas vão gostar mais da música, gostar mais da socialização, gostam de ser chamados de irmãos porque se sentem acolhidos. Tem muitas coisas que envolvem o aspecto, sabe? A religiosidade no ser humano não é só uma questão de vocação, é uma questão carencial também, sabe? A gente tem que olhar por esse lado. Por isso que talvez exista muita religião e pouca profundidade, né? Está atendendo na superfície só as primeiras necessidades. Nossa, isso é extremamente importante, porque eu acho que tem toda... reverbera exatamente no cenário religioso que a gente vê hoje, principalmente aqui no Brasil, né? Com certeza. Que é essa disputa, quem faz show maior, quem... E aí você conversa às vezes com as pessoas e elas, eu sou de religião tal, mas os princípios da fraternidade, da caridade, da renúncia não estão ali. Aí a gente fica até meio confuso, porque aí a pessoa participa de tudo. Tem congresso, tem acampamento, tem festa, tem reunião, às vezes a semana inteira. Encontro de pais, encontro de mães, encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de tudo. É como se fosse assim uma estereotipação, né? Eu estava lendo esses dias um artigo, já um pouco antigo, de um psicanalista da linha do Carl Jung, e ele falava exatamente isso. Ele falava assim, a busca do sujeito é por encontrar a si mesmo. E quando ele entra numa instituição, seja religiosa, seja escola, né, educacional, ela passa a ter um processo de formação estereotipada. Entende? Então, é uma instituição querendo estereotipar e um membro dessa instituição querendo se autoavaliar, se autoavalizar. Sim. E aí fica um choque, não encontra. Aí começa a pular daqui para cá, daqui para lá, né? Então, o Brasil tem muitas religiões, muitas ofertas, mas eu vejo muito mais uma disputa por likes do que uma disputa por outras coisas, sabe? Historicamente, a transcendência religiosa, ela é feita por muito poucos. É uma questão mais vocacional, né? Porque não é simplesmente o fato de frequentar um templo religioso que te faz alguma coisa. É o fato de você mudar internamente para as ideias daquele que você segue, né? Seja Buda, seja Krishna, seja Jesus, seja outros, Maomé, qualquer um, você pode ser chamado disso, daquilo, se de fato você ser discípulo, né? A palavra discípulo significa isso, um seguidor das ideias. Mas assim, não, hoje é um evento social, eu acho, está mais ligado à questão do evento social mesmo, ligado às carências, sabe? Inclusive é assim, né? O que o pessoal gosta para ter mais gente dentro do templo religioso? Então se faz o que o pessoal gosta, não se faz aquilo que se é proposto, né? Como se eu estivesse lá no meu consultório e falasse assim, hoje a nossa sessão... 1 hora de sessão hoje vai ser em cima de rock and roll, né? E não teria produtividade alguma, mas de fato é assim. A gente tem visto mais espetáculos, né, do que exercícios de aprofundamento pessoal, de recolhimento, sabe? De introspecção, que pode fazer muito bem, sabe? Eu acredito que se nós tivéssemos propostas, mais propostas, né? Porque existem algumas também que são sérias, mas tivesse mais uma proposta séria, assim, tanto da escola quanto da eclesia, que qualquer religião eu chamo eclesia, igreja não é só de evangélicos ou de católicos, e qualquer instituição pode ser chamada de eclesia, igreja, de qualquer religião. Eu acho que nós tivesse mais ação dessas duas instituições, né? Escola, educação e o sentido religioso, a gente criaria, eu creio, uma sociedade de jovens um pouco mais calmos. Sim. Um pouco mais calmos. Não vou dizer mais capacitados, não, porque essas coisas dependem de muitas coisas. Mas, assim, um pouco mais calmos, sabe? A ansiedade, ela vem principalmente de um sentimento de que as coisas vão acabar.
e que precisa ser feita logo, precisa ser feita tudo, sabe? E às vezes fazer pouco com qualidade é melhor do que fazer tudo sem qualidade. Com certeza. Né? Então, a gente fica com essa ideia sempre. Né? As pessoas sempre dizem assim, se pergunta para a criança, você não vai falar sobre morte, né? Com criança, assim, a não ser em momentos propícios, né? Porque isso vai acontecer, o avô dele vai morrer, o bisavô dele vai morrer, vai precisar ser falado, né? Mas eu creio que se ela, por exemplo, isso é só um exemplo, não precisa ser do meu modelo, mas assim um exemplo. Se ela tiver a informação desde pequena de que não há morte, de que há uma continuidade de vida, ela se tranquiliza mais. Sim. Quanto a isso. Sabe? O meu avô não está debaixo da terra apodrecendo, ele está vivo em algum lugar. Então, mesmo que seja uma ilusão, mesmo que seja uma coisa assim, que não reflita talvez a realidade, porque nós não temos certeza de quase nada sobre isso, nós temos mais a crença do que outra coisa, mas cria realmente na criança um sentido de calma, está tudo bem. Entendeu? Eu perdi minha mãe com 5 anos. E aí me falavam, né? Minha bisavó me falava que ela estava no céu. Então eu ficava muito tranquila. E sempre que alguém morria e tinha toda aquela tragédia, eu ficava assim, mas o que tem? Eu não entendia. E aí eu sempre tive uma relação muito estranha com a morte. Porque eu não tinha medo. Eu achava que era uma coisa legal. Porque quando minha mãe morreu, falavam que ela estava num lugar bonito, que ela não estava sentindo mais dor, que estava tudo bem. Então eu associei isso. Aí eu fui crescendo, e aí a morte cada vez mais foi se tornando uma coisa legal. E quando eu falava isso para as pessoas, que as pessoas me traziam que alguém morreu, eu falava, nossa, mas bacana, ela tá num lugar melhor. E as pessoas, mas ela não tá triste? E eu ficava indignada da minha bisavó, porque eu falava assim, gente, mas ela é tão religiosa, por que ela fica tão revoltada com a morte? Aí criava esse conflito. Claro. E aí uma vez ela tava chorando muito, porque ela sentia muita falta da minha mãe. E ela se revoltou até um pouco com Deus, assim. Ela tinha a religião dela, mas a morte assombrava. E aí um dia eu falei pra ela, mas por que você tá tão brava? Por que você tá tão triste? A gente não vai todo mundo se encontrar no céu e vai ser uma grande festa? E aí ela entrava em contradição. Ela acha que ela meio... Pera, eu falei isso quando ela era criança, mas não é o que eu acredito. Por mais que ela tinha falado na minha infância, não era uma verdade pra ela. E pra mim era uma verdade. Então ela ficava brava comigo de eu não ter medo da morte. Para você ver aí como existe a influência do sujeito. Né? Aquilo que está dentro de cada um, das diferenças de cada um. E aí houve o choque. Né? Na verdade, ela tinha uma prática religiosa que provavelmente dizia para ela que a morte é um descanso. Mas ao mesmo tempo ela tinha medo da morte. Tinha. E isso não é, sabe que isso é uma coisa interessante, porque quando eu atendia todos os dias, eu atendia gente de todas as religiões, e eu atendi gente assim que, sabe, tinha formação numa religião, mas tinha crença de outra. É muito comum. Eu costumo dizer que o inconsciente coletivo do Brasil, ele é espírita. Sim. Isso é óbvio, porque assim, a grande massa hoje está indo nas igrejas evangélicas e nas igrejas católicas carismáticas. Mas sabe o que acontece? Quando eu converso com eles, todos eles recitam a Bíblia, mas eles ao mesmo tempo também dizem que vão encontrar os seus parentes nos céus. Sim. E isso não é isso que a Bíblia diz. Então, assim, existe... É contraditório. Eu via muito a contradição dela, porque às vezes ela falava assim, é perigoso, pode acontecer alguma coisa, você pode morrer. E eu falava, tá bom, se eu morrer, tá bom. Ela ficava louca da vida comigo. Pois é. Porque é uma coisa a doutrina ruim. era de uma denominação, mas a crença, não sei se posso dizer assim, era de outra. Era de outra. Inclusive tem aspectos interessantes na formação da criança, voltando inclusive... falando da psicossomatização da criança. Tem criança que ela vai em religiões fundamentalistas e ela já aprende pelo medo, é imposto o medo, né? E existem outras religiões que vendem esperanças também, que a gente não sabe se de fato é daquele jeito, porque prova não existe, né? E mesmo você fala assim, olha, recebi uma mensagem espiritual aqui, assim, né? Ninguém viu, né? Se alguém vier escrever eu sou fulano, quem que prova o contrário? Então a gente tem assim, o Brasil é um país muito divergente nessas coisas e a gente tem que ter cautela, porque os nossos filhos vão andar por lugares que a gente não vai saber. Eles não vão informar para nós que eles estão andando em certos lugares, né?
Eles não informam quando se masturbam, eles não informam quando estão namorando, quando pegou a primeira pegadinha ali. Eles não vão informar tudo para nós. Esse lado oculto dele é o sujeito dele. Entende? É aí que a gente tem que ter uma técnica legal de trabalhar e procurar esmiuçar, né? É aquela técnica que Husserl, na fenomenologia, ele chamava da cebola, né? A gente tem que ir descascando a cebola, tirando as casquinhas, tirando uma, tirando outras, né? Até chegar no miolinho. E isso só se faz com proximidade. Eu defendo muito a proximidade. Eu não tiro a possibilidade do pai errar, da mãe errar. É lógico, errar faz parte da natureza, né? A natureza humana. Mas tem que estar próximo. Tem que estar próximo. Nossa, isso clareou tanto em mim, porque eu tinha essa ansiedade, né? De como criar um filho hoje com esse excesso de telas, todo mundo falando que tenta, mas não consegue. O que isso vai trazer? Aí você trouxe uma coisa bem simples. Aproximação com seu filho. A proximidade. Com seu filho, a proximidade. Eu poderia estar aqui falando de 500 técnicas. Imagina, né? maravilhoso isso. Nesse tempo de... É simples, né? Não é fácil, mas é simples. Não é fácil, mas é simples, de fato. É como, por exemplo, nós só falamos do aspecto religioso. Ensinar a criança sobre religião é uma coisa simples, porque a criança crê. Sim. Crê. Principalmente sair da boca da mãe, sair da boca do pai, que é confiável. Sabe? Então, assim, não criar nela desde o início um sentido competitivo nesse campo. Sabe? Fraternidade é uma palavra interessante. E fraternidade não admite muita competição acirrada, né? Fraternidade é acolhimento, é outra coisa. Eu estava ouvindo você falando sobre essa questão da informação que sai da boca do pai e da boca da mãe, né? Como isso tem impacto. Você sabe que eu tenho experimentado umas coisas muito interessantes no contato com crianças, que é como se elas viessem checar comigo se a informação era aquela mesma. Olha aí, já não... Então, isso já... Bom, se a gente falou, né? Você disse sobre o bom observador, né? Você estava falando isso, já me veio aqui. Eu falei, talvez a relação com o pai, a mãe ou o cuidador já não está tão... mas como que você sabe que ela vem checar? Porque são assuntos que eu já sei que os pais conversaram com as crianças sobre aquilo, entende? Em outros momentos, ela já soltou que já tinham conversado sobre aquilo. Mas depois de um tempo ela volta e me pergunta exatamente como se ela quisesse checar. Pode ser querendo checar se a informação dos pais estava correta ou se era aquilo mesmo. Ou se de repente para saber se eu estou alinhada. Pode ser também, né? Se eu estou alinhada com a visão dos pais. Mas sendo uma coisa ou outra, veja como a criança ela absorve o meio, né? Ela tá atenta. Sim, e ela faz desafios também. Você proíbe a criança de, olha filho, eu vou sair um pouco, você faz o que quiser nessa sala, só não coloque a mão naquela tomada. Isso se chama permissividade do não. É evidente que ela vai lá. É a história, volta outra vez na história do Éden, né? Naquilo que não pode, é que vai ser tocado, né? E é a simbologia da coisa. Então, aí você tocou num ponto importante para uma definição, né? Nós poderíamos ficar muito tempo aqui falando de muitas técnicas, de muitos conceitos da psicossomática e de outras linhas que nós temos de avaliação, mas você tocou num ponto importante. A criança, ela checa. Então, vamos lá. Eu disse que ela tem um pré-saber, que ela tem a sua própria consciência, o próprio sujeito, né? E ela tem nos pais uma educação que vai vir de fora para dentro. O que acontece? Quando essas informações forem muito divergentes daquilo que ela é por dentro, vai criar a ruptura entre a psique e o soma. E aí a criança psicossomatiza. Entendi. Entendeu? Então, qual é o remédio para isso? A resposta para isso? É a gente conhecer primeiro para falar depois. Sabe? Não é sair vendendo a minha ideologia de qualquer jeito, né? Porque uma criança... Eu tive o caso, por exemplo, de uma criança que ela era muito bonita, era uma morena, assim, igual a Adriana, e tinha os cabelos lisos, super lisos.
E eu, como era muito fã de José de Alencar, eu brincava com ela, falava, ô, minha Iracema, senta aqui, minha Iracema. E ela sentava. E eu senti um dia que ela não gostava que eu chamava ela de Iracema, né? Ela sabia quem era Iracema, porque eu expliquei para ela. E aí eu falei, você não gosta que eu chamo você de Iracema? Ela falou, não. Eu pensava que ia gostar, né? Porque para mim era um elogio, né? Na minha concepção. A gente erra assim. E ela falou assim, era minha sobrinha, inclusive. E aí ela falou assim, porque eu não gosto de índio. Olha só. Não gosto de índio e não quero ser índio. Eu sou pessoa da cidade, eu não sou índio, sabe? Então, sabe, eu bati num valor dela, né? Sem querer. Então eu devia saber antes, né? Se ela não se incomodava de chamá-la desse jeito. Para que não houvesse dentro dela nenhum processo de bullying verdadeiro, né? Bullying é aquela história de uma onda muito forte que permanece dentro da gente, perturbando um pouco o interior, né? Não é só essas coisas que se falam por aí. Então, é muito interessante que nós saibamos que a criança, que o sujeito psicossomático que vai adoecer, que vai mostrar algum sintoma para você, para ser trabalhado, a criança principalmente, que fala pouco e vai somatizar mais, essa criança, ela vai acontecer esse sintoma no momento em que você colocar coisas que ferem ou que sejam muito impactantes àquilo que ela pensa, ou aquilo que ela é dentro dela, como sujeito, né? Porque como indivíduo é fácil. Você coloca o uniformezinho, dá o lanche, né, o material escolar e põe no carro e leva para a escola. Você está carregando o indivíduo. Né? Agora, saber o indivíduo, conhecer o indivíduo é o sujeito. Então, a criança, quando ela se sentir impactada demais internamente pelas suas emoções, ela vai somatizar, provavelmente. Ela não vai expressar por palavras. Eu fiquei pensando que talvez, então, essas crianças que têm sido chamadas, muitas têm sido chamadas de desobedientes, talvez possa ser, então, crianças que, na verdade, elas estão dizendo não. Sim, com né? certeza. Dizendo não, você tá me invadindo, eu não... Pode ser, né? E a gente tá entendendo, nossa, como é mal educado. Essa criança que grita, olha, revoltada, rebelde. O pai, ele é uma imagem de autoridade. A autoridade não precisa ser imposta, ela existe ou não existe. E a autoridade, ela vem a partir dos posicionamentos que o pai toma. Sabe? Não é simplesmente assim, eu sou o pai e mando. Isso não é autoridade. Isso pode causar uma reação reversa. Agora, os bons exemplos, o acolhimento, por isso a proximidade, trazer e mostrar um mundo, uma vida, uma condição social para a criança e se colocar como, primariamente, né, como um anjo de guarda da própria criança e sabendo liberar essas crianças aos poucos. Porque também... Porque não pode simplesmente jogar porque ela tem que aprender, porque o mundo é assim mesmo. Não, calma, o mundo é assim mesmo. Mas você é tutor, você entende? E aí você tem uma responsabilidade, sabe? Essa mesma responsabilidade que vai ter o professor quando ela estiver dentro da sala de aula, que vai ter o analista, o médico, que vai ter o pastor, o líder religioso que ela for. E isso é importante por quê? Porque a criança ela precisa se sentir acolhida e, ao mesmo tempo, ela tem que conhecer os limites. Mas limites não se impõem gritando ou por atos de violência, né? Eu tenho aprendido que... porque eu tinha essa característica, né? Que eu venho de uma formação um pouco mais rígida também. E no caminho da dança era tudo muito árduo, né? Era tudo muito rígido também. Então, eu até gostava disso. Eu percebi que durante um tempo da minha vida, eu chegava a atrair profissionais e professores que eram assim. Eu gostava dessa rigidez, dessa dureza, dessa cobrança. E eu venho aprendendo que esse limite, ele pode ser colocado no amor, ele pode ser colocado de maneira piedosa. Sim. Que eram coisas que eu não entendia e achava que até eram antagônicas.
Para mim, o limite ele só podia ser colocado dessa maneira. E o contato com as crianças, os ensinos, os estudos, enfim, tudo, né, vai ensinando a gente que existem outras maneiras, possibilidades, né? Outras né? possibilidades, com menos dano. Você deu o exemplo da dança. A dança é maravilhosa, porque você consegue pôr a disciplina através do movimento corporal. Então, essa disciplina ela não pesa psiquicamente, porque a energia está sendo gasta, a energia está sendo colocada em cima do corpo. Você entende a relação alma e corpo aí? Sim. A alma ela consegue sentir um pouco da rigidez da professora, né, de não admitir muitos erros, de ser muito justo, todas as coisas, mas ao mesmo tempo, quando ela se solta para fazer os movimentos, ela vê o resultado daquilo que a professora falou. Então ela vendo esse resultado, ela se conscientiza de que é necessária a disciplina. Sabe? O duro é quando se põe uma disciplina e não se vê resultado nenhum. Aí fica difícil para a criança assimilar. Entendi. Então é super 10. Um exemplo muito típico, que acredito que você conheça bem também, é a questão do yoga. Né? O yoga é uma disciplina rígida, ao mesmo tempo que te transcende. Mas ela é generosa, ela é gentil. Gentil e caridosa com você mesmo. Né? Então, é isso mesmo, é a questão do equilíbrio mesmo, de uma posição mais rígida, quando necessário, mas ao mesmo tempo aquele tapa com luva de pelica, né? A gente não foge do equilíbrio, né? Não pode. Assim, não dá pra fugir. Você não pode falar uma criança não grita gritando, né? Não dá. É o equilíbrio primeiro para ela e depois o equilíbrio dela. Eu queria te fazer outra pergunta. Aí focando um pouco mais nos sintomas. Duas questões, na verdade. A primeira tem crianças que parece que elas só adoecem de uma coisa. Então, eu conheço crianças, por exemplo, que a primeira infância, até 7 anos, ela só apresentava otite. Era uma otite atrás da outra. Outras que tinham outros problemas, questões respiratórias, eram sempre questões respiratórias. Essa é uma pergunta. E a outra é quando a criança, e isso eu percebo que acontece muito comigo, ela espelha, não sei se é espelha a palavra correta, mas ela fica reproduzindo sintomas da mãe. Então, a mãe tem crise de enxaqueca. Aí, daqui a pouco, a criança tem crise de enxaqueca. A mãe tem uma questão ou outra. Daqui a pouco, a criança... Isso entra dentro da psicossomática? Ou pode ser um fenômeno que pode ser explicado pela psicossomática? Pode, assim, é bem esse termo, pode ser. Né? Porque assim, veja bem, quando você falou de sintomas físicos iguais à mãe, também existe fator genético que é possível nesse caso. Agora, é interessante que crianças repetem mesmo, muitas vezes, os sintomas. A otite, como você falou, e mais comumente garganta. Né? Então, assim, a otite está ligada à insuportabilidade do que se ouve. Por isso que eu falo, é como está chegando a voz lá dentro, sabe? Não é como ela é solta, é como ela é chegada. Porque a criança tem uma demanda emocional que precisa ser atendida. E quando não é atendida, ela fica precisando de mais, sabe? E às vezes ela está numa outra direção e ela ouve todo dia a mesma coisa num sentido contrário daquilo que ela precisa, daquilo que ela deseja. Então, assim, ela tem uma outra necessidade e precisa ser lida. Então, essa repetição de sintoma é assim. Garganta também é isso, né? É uma expressão de precisar falar mais, sabe? Eu tenho visto no tratamento das crianças e dos adolescentes que eles falam muito. E nós, terapeutas, também precisamos falar. Mas às vezes é mais produtivo e tem mais ganho deixar a sessão inteira para ela falar, sabe? Deixar para falar em outra situação, porque está muito carente a necessidade de pôr para fora. Então o ouvido tem uma capacidade de receber de fora e a garganta de pôr para fora. Mas os dois representam o mesmo sentido, a demanda emocional que não está sendo atendida. E no segundo caso, existe a possibilidade psicossomática, claro, né? Existem aqueles que se projetam na mãe. Porque, assim, a gente sabe que quando se corta o cordão umbilical, já não existe mais um ser só.
porque a criança se sente um ser só com a mãe. E de fato é, quando está dentro da barriga, né? Só que assim, existe a enganação do sistema orgânico da mãe de não expulsar aquilo só no tempo certo, né? Desperta assim, olha, você tem um corpo estranho, precisa ser expulso exatamente no tempo certo. Aí existe uma organização sideral bem mais interessante. Mas, assim, a criança, ela, quando corta o cordão umbilical, ela tem que entender que são duas pessoas. Então, ali existe o primeiro que se chama trauma primordial, sabe? Eu não sou mais um, né? Eu durmo sozinha agora, eu fico sozinha. E se eu fico na incubadeira, minha mãe foi para casa, cadê eu? Então, existe assim, aquele é um momento, é o primeiro trauma inconsciente. E aí que a gente pensa assim que a criança, essa parte da infância esquecida, a infância esquecida, ela vai se manifestar na adolescência, né? Porque ela está dentro. Então, todo mundo diz, o adolescente é rebelde. Não, ela está expressando aquilo que ela sofreu e não pôde ser explicitado, sabe? Não pôde ser falado. E que, na verdade, não é um esquecimento completo, ficou, né? Aquilo. E realmente é difícil. É um momento que é quando a criança descobre ser ela mesma, um ego individual que precisa se defender do mundo, sem mais a proteção das paredes uterinas. É um momento muito difícil. A infância é difícil, é bom sempre admitir isso, porque a gente pensa que é tudo azul e rosa na infância, e não é, sabe? Não precisa destruir a infância também, como se destrói muita gente, né? Mas é assim, é uma fase difícil, requer mesmo habilidade e sensibilidade. Sabe que dentro das terapias informadas para o trauma, as terapias mais voltadas para o movimento, que é a minha área, a gente tem inclusive trabalhado com experiências de contenção para que a pessoa tenha essa experiência novamente ou relembre de alguma maneira essa experiência um pouco mais contida dentro do útero, e depois ela ter a experiência de expansão completa. Isso tem ajudado as pessoas a encontrarem um lugar de segurança novamente, porque eu penso no trauma, e é o que eu tenho percebido em clínica e estudado sobre isso, que é um momento em que você se sentiu inseguro. E a recuperação da segurança é esse outro, um estado novamente de saúde. Então, por isso que eu incentivo tanto os jovens, façam práticas corporais, gente. Não fica só no TikTok. Porque a gente pode ter uma experiência de adolescentes melhor. Com certeza. Né? O movimento, ele mostra para a criança o dinamismo da vida. Porque a vida é muito dinâmica. Independente de você... Se você ficar trancada no quarto um dia inteiro, a vida lá fora aconteceu normalmente. Né? O dólar não cai porque a gente está mal. Entende? Existe um processo que vai andar. É natural. Uhum. Então, nós não precisamos estar pilhados. Mas é preciso estar no movimento. Sabe? Na dinâmica. Porque tem gente que sara quando consegue realmente relação com o mundo. Né? Essa criança, por exemplo, super protegida, ela é tão mal educada, né, no sentido de educação mal ou boa, como aquela criança que é relegada. Porque, na verdade, nós temos que encontrar um meio termo, justo meio, né? Justo meio. Filosofia clássica fala muito de justo meio. E o justo meio é um fenômeno importante. Eu costumo dizer assim, uma ciência, quanto mais ela se aprofunda nela mesma, mais filosofia ela se torna. Sabe? Então, assim, tem medicina e deveria ter filosofia da medicina, porque aí seria uma medicina muito mais profunda. Sim. Então, é como eu disse no início, como a psicanálise era muito rígida, muito pedra, né? Eu poetizei um pouco, resolvi poetizar, porque eu conheci alguns bons psicanalistas que eram grandes poetas, né? Inclusive um daqui mesmo, que é o Rubem Alves, né? Ele tinha essa característica de... Também Paulo Freire poetiza, e é bom fazer isso. Esse é um movimento importante. Ter algo que vai ter que ser feito, mas
pode ser feito com flor na mão, não precisa ser feito com pedra. É né? verdade. Tava lembrando aqui dessa questão do movimento, né? E eu tava estudando sobre a medicina indiana, né? O Ayurveda. Uhum. E o professor estava falando justamente isso. Ele falou, o que é adoecer? Adoecer é quando a gente se nega a mudar. Então, a temperatura muda, a estação muda, a vida está mudando e você insiste em ficar num modelo. E esse é o processo, no Ayurveda eles entendem que esse é o processo de adoecimento. E eu concordo, é bem interessante mesmo. Mas isso mais na fase adulta ou na infância também? Não, na infância, porque a gente tem mudanças também na infância, né? Existe a criança que também se coloca numa posição de rigidez, de não mudar. De rigidez. Isso geralmente está ligado a medos, a ansiedades, a uma série de coisas, porque para dar um passo... E a gente pensar a doença é sempre na infância que começa esses... Então, hoje a gente tem uma escola muito simplista, né? A gente abre a internet e tudo que a gente vê é assim... Olha, você tem que modificar, você vai de 0 a 1 milhão, não sei o que, essas propostas todas. Em um segundo. E você tem que mudar aquilo que você aprendeu. O que você aprendeu dos seus pais está errado. Aquilo que você aprendeu na sua vida. Parece que tudo assim, somente da criação agora, da infância, é o nosso vilão. Uhum. E na verdade não é. Né? Não. A verdade é que nós temos características individuais que têm que ser analisadas. Nós temos a educação que nós recebemos, que é importante também, e temos um terceiro fator que para mim é muito importante e já trabalhei nisso com muito sucesso também, é a questão do pré-saber, aquilo que o sujeito vem como dele mesmo, inato, e que a gente precisa observar, com certeza. Mamíferos em geral, eles são muito parecidos, mas eles são quase iguais, mas eles são diferentes nas ações, e isso tem motivos, né? Isso tem razões. Estava falando do medo, né, que pode de repente deixar. Eu já pensei em todas essas questões que a neurociência vem trazendo de maneira tão legal, né? Então a gente pensando assim, que a criança ela passa por uma situação, pode ser nesse caso inconsciente, né? E ela tem uma resposta fisiológica e do sistema nervoso, né, central, Sim. de luta, fuga ou paralisia. E tem um autor que eu gosto bastante dele, que é o Peter Levine, que ele observou muito tempo os felinos. E ele disse que tem aquela história de se fingir de morto, né? O animal, a presa. E que quando ele consegue escapar, e o predador ali dá uma bobeada e o cervo percebe e fala, nossa, agora é a hora. Ele se chacoalha inteiro, como se ele tivesse resetado o sistema dele. O estado de tensão. O estado de tensão. E aí ele foge e escapa, então preserva a vida. E que o nosso problema seria exatamente esse. Porque quando a gente passa por uma situação que foge um pouco da nossa janela de tolerância, e aí a gente entra numa resposta de sobrevivência, a gente não faz esse processo de... Às vezes tem, né, gente que é mais esperta, vai pisar na grama, né? De pé descalço, né, gente? Sapato não dá. Pessoas que vão praticar um yoga, vão praticar qualquer outra modalidade, né, corporal, mas que a gente contém, né? A gente não passa por aquele momento, a gente apreende um momento desagradável, né? Sim. Dentro da psicossomática tem ela entende dessa maneira também, né? Claro, entende sim. Inclusive, as relações alma-corpo, ela, como eu falei, tem que passar pela transcendência. E o elemento natural, chamado natureza em geral, que nós chamamos de natureza, porque na verdade a natureza é tudo, né? Todos nós somos. Sim. E tudo que tem aqui é natureza. Mas, assim, natureza, a gente sempre pensa naquele mato, naquele animal, naquele rio, naquele mar. E esses elementos, eles nos chamam a um relaxamento, a esse estremecer aí que os mamíferos fazem no mato. E nós precisamos realmente estar buscando esses momentos também. Porque nós não somos máquinas, sabe? A nossa célula, ela é inteligente. E ela pede que nós tenhamos os nossos momentos de baixa.
porque viver na pilha é uma situação, às vezes você não precisa nem ter um problema específico, sabe? O estresse em si, na vida estressante que nós vivemos hoje, ele já é um fator muito desencadeante de sintomas bastante graves. E hoje, por que nós estamos tendo uma migração? O mundo está mudando, uma migração, uma verdadeira, vamos dizer, um êxodo completo para trabalhos via internet ou trabalhos de internet. Por quê? Isso uma hora vai estourar, né? Mas por que isso aconteceu? Porque as pessoas se cansaram do mundo corporativo. Sabe, o mundo corporativo ele é muito explorador e é muito competitivo. É dia e noite aquela coisa de que quem vai chegar primeiro, quem é o melhor para o chefe, sabe? É rasteira para lá, rasteira para cá. O ser humano... Sistema de alerta ali 24 horas. 24 horas ligado, né? O sistema simpático ali totalmente ativado. E hoje existe a bioenergia, né? Que faz exercícios aí para tentar recompor o parasimpático, relaxar um pouco. Exatamente por isso, porque o que acontece com esses adultos? Foram crianças mal formadas, sabe? E existem as lacunas que eu costumo dizer. Você pega a região, por exemplo, do interior. Com o advento da televisão e da informática, né, em geral, eu me lembro bem das previsões de John Kenneth Galbraith nos anos 70, que falava desse tempo, de 1984, do Orwell. São coisas, né, que a gente... Homens que viram, né? Eles viram, foram visionários por completo. Então, agora, o que acontece? Aqui, o menino aqui de 20 anos, 22 anos, ele está dominando a internet, está dominando as telas, os aparelhos, tudo, os sistemas. Mas a mãe dele ainda era do tempo de cozinhar em fogão de lenha. Então, esses pulos deixam lacunas. Deixam lacunas, sabe? Eu vejo isso quando eu vou ao banco, por exemplo. Eu estou na fila ali do caixa eletrônica e as pessoas de idade, quanto mais complexo o sistema, menos elas conseguem, né, se dar bem naquilo, operacionalizar aquilo para eles. E aí nós criamos assim um monte de movimentos sociais em defesa da criança, em defesa do animal, em defesa da mulher, e quase todos eles com razão, mas o idoso, né? O idoso, o fim da vida parece que assim nós ainda estamos descartando. Isso é uma má formação espiritual. É isso que eu digo, voltar à questão da transcendência. Não é só uma questão de só apenas psicológica, não só emoção. Eu não posso colocar amor no seu coração, mas eu posso te ensinar os caminhos de chegar até lá, sabe? Por que eu trato tão bem do meu avô que está dentro de casa e não tenho o menor sentimento com um idoso que está na rua passando mal ou num ônibus, está de pé? Uma crença de que você não vai chegar lá, que desconecta o jovem, né, do tempo, desconecta, porque é sempre assim, eu vou ter 18 anos eternamente, né? Eternamente. A criança também se julga assim um pouco, sabe? E aí a gente precisa mostrar que realmente tem diferença quando ela tem 3 aninhos, que ela fazia certas coisas, ou quando ela tem 8 aninhos, ela tem que fazer outras coisas. E na verdade, se ninguém ensinar, ela vai por ela. Porque é um processo pedagógico, pedagógico, né? Claro, tem que pegar pela mão. E também tem essa questão, né, Nino, de pouco convívio hoje das crianças com os avós, com bisavós. Eu estava conversando com um aluno ontem, falando para ele dos aromas, né, das plantas, enfim, como intuitivamente a avó, a bisa, colocava o louro no feijão, colocava a erva doce no bolo de fubá, e a fitoterapia avançou, enfim, hoje é uma área de estudo científica, e hoje se sabe que esses, em especial o louro e a erva doce, como eles são digestivos, como eles ajudam na digestão desses compostos que são um pouco mais grosseiros, no caso feijão que pode dar gases, enfim, uma série de coisas. Falei, quem ensinou para minha avó, né? Quem ensinou para sua avó? Quem ensinou para as bisas? E sempre quando eu perguntava para minha avó coisas assim, minha mãe fazia, minha mãe me ensinou.
né? Ah, como que trata o umbigo do bebê? Hoje tem que fazer curso. Faz curso. Tudo é curso. E antes era isso, né? A Bisa ensinava a avó ensinava a mãe te ensinava e você... Então, esse rompimento também acho que tem um prejuízo, né? No âmbito social. No âmbito social, da onde que se vem, né? Quais são, de alguma maneira, as suas raízes, esses saberes, né? Dos avós. Enfim, não estou dizendo reproduzir. Porque eles também tiveram erros, nem sempre só acertos, mas existia ali, né, uma passagem, uma tradição oral de conhecimentos que... Eu particularmente, eu acho extremamente chato, mesmo, a palavra é essa, eu acho extremamente chato esses caras que ficam falando, olha, eu vou falar agora com os ex-diabéticos, né? Imagina, e eu vou te dar uma planta que não sei o quê, uma coisa que você tem em casa que não sei o quê, ele fala, traz depoimentos, se você ficar ouvindo a propaganda dele, tem 30 minutos e termina com um clique no Saiba Mais, sabe? E ali, para ele falar do Almeirão, é tudo isso, né? Então, eu fico assim, pensando nesse aspecto. Hoje os médicos estão fazendo muitas lives a respeito da alimentação, tudo em volta da alimentação e da suplementação. E eu estava numa palestra um dia desses, alguém me perguntou assim, mas eu não tenho dos médicos as respostas que eu preciso sobre alimentação, todas que eu preciso. E eu disse claramente, eu falei, pergunta para sua avó, que ela sabe, com certeza. Porque tudo assim, virou curso, virou pago, mas isso é próprio de uma... Exatamente, aí eu respondo a sua pergunta. Isso é próprio de uma educação de criança muito mal feita e muito mal resolvida. Sabe, eu tenho meu vizinho, sou uma pessoa criada dentro dos princípios da fraternidade. Então, se ela precisa de um apoio, eu dou o apoio do que eu sei para ela, sabe? Se alguém chegar no meu consultório, né, antes que alguém comente outra coisa, e fala para mim, eu não tenho dinheiro, você me atende? Sim, sempre foi assim. Não acho que o mundo precisa se tornar tão capitalista assim. Sim. Nós importamos o modelo norte-americano de vida, sabe? É um modelo onde tudo é pago. O saber é pago, mas o saber às vezes chegou para nós de graça, né? Sim. E aí a gente tem os grandes mestres aí que falam dar de graça, o que de graça recebesse. Então, eu sou mais dessa linha. Para mim, essas propagandas eu já pulo. Primeiro porque eu nem sei quem é que está falando, e é sempre assim, olha, foi um especialista de Harvard, estudou, um especialista de Oxford que estudou, mas não fala onde está o artigo, onde está, para a gente olhar, né? Nunca tem nada. Eu vi esses dias que era assim, com 50, mas pele de 20. É interessante, né? Eu falei assim, olha, eu acredito muito no autocuidado, assim, né? Você... Não custa nada, né? Passar ali um creminho e tudo mais. Mas, gente, eu quando eu tiver 50 anos, eu quero ter um rosto que expresse a minha trajetória, né? Eu me lembro do Dr. Alberto, foi um professor que eu tive quando eu estava fazendo especialização em psicossomática, lá na Escola de Ciências de Saúde de São Paulo. E aí ele era um cara assim, psicanalista mesmo, curto, grosso e frio. Então, né, uma pessoa chegou para ele, uma moça falou para ele assim, como que o senhor explica, o senhor que gosta de explicar tudo, como que o senhor explica, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem 50 anos, mas eu me sinto como uma pessoa de 20, o que o senhor acha? Ele falou assim, retardado. Ficou para trás. Sabe, ponto de vista, né? Uhum. E se for no cru, é bem isso mesmo, né? Porque não é possível. Pessoa de 50 tem que ter cabeça de 50. Sim, pode estar conservado, bonito, mas né, tem que ter aproveitado a vida, a experiência. Nunca mais eu vou falar que eu me sinto com 25. Mas é porque, veja, isso é muito importante, porque a gente recebe um impacto mesmo. Principalmente, eu acho que principalmente a mulher, ela tem essa cobrança, né? Que a gente tem que estar com 60 anos, com o seio na testa e com o corpo de 18 anos. E, enfim, vocês sabem que eu passei por um processo de adoecimento, graças a Deus estou melhorando.
Mas outro dia eu estava refletindo sobre isso, que eu acho que grande parte do meu sofrimento foi porque eu também não aceitei muito que eu não estava performando como eu estava performando com 25. E que não era só uma questão do adoecimento só físico. Também existia aí uma questão da vida me chamando para desacelerar e para olhar para outros aspectos. Eu sou uma pessoa que acredito na vida eterna, então era a vida me dando uma oportunidade de parar e colocando um freio em algumas coisas e me voltando para outras que me seriam mais úteis para essa transcendência na qual eu acredito. E isso tem um efeito muito ruim mesmo. Às vezes tem alunos que chegam, nossa, mas eu conseguia limpar a casa, agora eu não consigo mais. Mas você conseguia quando? Não, 10, 20 anos atrás eu limpava a casa, agora eu não consigo mais, mas agora você tem 60. Isso é importante. Veja que nós estamos falando aqui muitas coisas de críticas sociais. Isso significa aquilo que eu tenho dito, o mundo mudou. Sabe, eu acho que a gente é jovem enquanto... Porque jovem é um adjetivo, só um adjetivo, esquece o fato de numérico, a idade. Né? A gente é jovem até o momento em que a gente permite mudanças. Sabe, até o momento que a gente permite realmente ter essa flexibilidade. Aprender. Aliás, inclusive, quando me perguntam sempre, né, o que é uma criança? Eu digo aquela que aprende. A característica de ser criança é a capacidade que se tem de aprender e de apreender coisas, sabe? E por isso que tanta atenção nós temos que dar para a criança, porque ela é um terreno fértil, né? Onde a gente pode jogar muita semente boa. Você estava dizendo, né, sobre essa... pensando na natureza, nesse aspecto, né, da cachoeira, do verde, do pôr do sol, das noites, né, estreladas, e que nosso corpo pede também esse tempo, né? E eu fiquei pensando sobre a questão do ócio, ligada à questão da aprendizagem, né? Ou mesmo da reflexão, a gente está tirando esse tempo do ócio, né? A tela, eu acho que uma das grandes questões da tela é essa. A gente está saindo, né, desses períodos de ócio. São importantes também para a saúde integral? São muito importantes. Eu falo que as mudanças do mundo, em cada tempo, você tem um valor. Se você pegar o mundo antigo, grego, romano, outros babilônicos e tal, você vai ver que o trabalho era feito para escravos. Senhores não trabalhavam. Senhores ficavam no ócio, porque alguém precisava pensar, outro precisava executar. Lá na Grécia Antiga, se falava que o ócio, quando ele era negado, caía a capacidade de pensamento. Então, era dado o direito ao ócio a alguns, como nós conhecemos, Platão, Aristóteles, Sócrates, Demócrito e tantos outros. Eles tinham a capacidade de pensar por causa do ócio. E negar o ócio é negócio. Negar o ócio. Né? Então, vai fazer negócio aquele que nega o ócio. Então, assim, o ócio e o negócio, na verdade, mudou quando aconteceu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é que trouxe a ideia de que o trabalho dignifica. E quanto mais trabalho, mais dignificante. E culminou, né? Não por coincidência, com o surgimento do capitalismo, né? As obras do Will Durant são muito bacanas para isso, né? Aquele livro, né? A Reforma Protestante e o Espírito do Capitalismo é muito interessante, sabe? Porque às vezes as pessoas perguntam para você, você vai tratar uma criança como esquerda ou como direita? Você não trata criança como esquerda ou direita, você trata criança como criança, entendeu? Porque, claro, Vygotsky era um pensador de um mundo esquerdista. Piaget era um pensador de um mundo elitizado, né? E nós temos o nosso pensador aqui, o Paulo Freire, que foi um educador da nossa realidade brasileira. Então, o que nós temos que fazer? Uma mescla, porque todos eles colaboraram de alguma forma, né? Vygotsky fala que a criança é mais fruto do meio, né? Pelo fato dele ser socialista, né? Piaget, o pré-saber de Piaget, e Paulo Freire já traz a integralidade, sabe? Esse contato com
as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, sabe? Buscar mostrar para as crianças a realidade do nosso Brasil, né? Tem falhas, mas é alguém que trabalhou no nosso ambiente, então vale a pena, sabe? E a gente tem outros grandes e muito bons educadores no Brasil, sabe? Nós tivemos. Hoje há uma crise, você vê que a gente entra em assunto social, a gente já começa com críticas, porque a gente está sentindo que a coisa está um pouco degringolada. Sim. Mas, se nós pararmos para pensar, a gente tem que voltar um pouquinho aos clássicos. Ah, sim. Eu sempre falo assim, eu leio muito. Aí as pessoas falam assim, mas olha, está escrito que ler demais é enfado, cansa, né? E de fato tem hora que eu me canso, mas sabe quando eu descanso dentro da leitura? Quando eu vou para os clássicos. Quando eu vou para os clássicos, a gente descansa, a gente entende que sobre a Terra pisou pessoas diferentes, seres pensantes, seres que projetaram, visionários, sabe, gente de alta importância em todos os níveis, né? Tanto tecnológico quanto humano, quanto educacional. Isso tudo é muito importante. Nós tínhamos até pincelado um pouco, né, a psicologia do conto de fadas. E aí você sabe muito bem que aquilo é uma arte muito boa. O Walt Disney foi uma pessoa, eu lembro quando eu era criança ainda, no dia que ele morreu, e eu lembro que saiu nos gibis, né? Naquele tempo tinha os, não sei como chama hoje, cartoons, gibis, sei lá. Ali saiu todos os personagens dele chorando, ele no meio e tal. O Walt Disney, ele teve um papel para mim muito importante com relação à criança, porque ele foi um autor que trabalhou a transcendência. Todo personagem do Walt Disney representa alguma coisa, sabe, no mundo extrafísico, no mundo astral, no mundo imaginário, sabe? Então, existe, assim, pessoas maravilhosas, e foram pessoas que, na época, sofreram muito. Se você pegar a vida do Walt Disney, você vai ver que ele sofreu bastante, ele sofreu muitas perseguições por trazer para a criança coisas que os pais convencionais, conservadores demais, né, naquele tempo, não aceitavam muito bem, mas que faziam muito bem para a criança ao mesmo tempo. Então, eu falo dele e existem outros também, né? Mas foi um que marcou bastante a minha vida, sabe? Porque a gente vê mesmo os seus personagens, né? E hoje nós vemos assim uma ascensão do Tio Patinhas, né? Que é o personagem. Agora o pessoal só quer saber do Tio Patinhas. Mas existe ainda o Donald, que é muito nervoso, existe o Peninha, que é o Boa Vida, que é o zen da história ali. Então a gente tem muito para aprender, né? Com Branca de Neve, Sete Anões. Aqui no Brasil a gente tem Maurício de Souza, né? Sim. O Chico Bento é só lição, Chico Bento. Eu ia citar exatamente ele, Maurício de Souza. Olha, é tão gostoso você sentar com teu filho, assistir um desenho do Maurício de Souza, onde passa assim um orelhão da Telesp, sabe? Sabe, onde passa assim um ônibus da CMTC de São Paulo. Você sente que você está dentro de você, sabe? É aquilo ali, ó. Olha ali, filho, aquilo é as coisas do papai, no tempo do papai. E, assim, muito próximo de nós, né? Não é aquela coisa, assim, do Estado americano das coisas. Isso né? É muito importante. O Brasil, ele é um país muito grande, Sim. jovem, essas miscigenações precisam se entender, sabe? Nós precisamos ter respeito pelas culturas e precisamos estar de bem uns com os outros, porque assim nós vamos criar uma cultura que possa ser mastigada pelas nossas crianças, sabe? Todas elas, desde aquela que mora nas mansões. Nós moramos numa região muito privilegiada, Sim. porque essa religião aqui do DDD-19 é uma região de muito poder aquisitivo, mas nós não podemos esquecer das crianças do Vale do Jequitinhonha, nós não podemos esquecer das crianças indígenas do sertão, que são crianças que precisam das mesmas coisas, não digo materiais, mas precisam das mesmas coisas, sabe? De uma visão de mundo diferente, sabe? Não é só falar assim, então eu vou dar acesso a elas ao computador, dar acesso a elas ao celular. Não é isso, ela tem que entrar nesse mundo também, mas entrar nesse mundo com valores. Senão se perdem. Senão se perdem. Eu estava ouvindo você falando do Paulo Freire, né? E nesse tempo que a gente
de polarização, né? Esse momento, né? Dicotômico, Que a gente está vivendo aqui no nosso país. Acho que é um fenômeno meio que mundial, mas a gente sente aqui onde nós estamos. É claro que existem críticas, mas a gente vai perdendo de beber do que a pessoa tem de bom, né? É verdade. Com essa história de, mas ele é de esquerda, ele é de direita, então eu só escuto de direita, eu não escuto de esquerda, eu não escuto de direita. A gente vai perdendo o bom de todos. Sim. Porque eu sou das artes, né? Então, obviamente, que a maioria dos autores que eu tive contato foram de esquerda. Sim. Progressistas. E eu conversava com uma jovem um tempo atrás e eu falei isso para ela. Eu falei assim, olha, o meu questionamento não é se o esquerda é ruim. É que dentro de um contexto acadêmico eu deveria ter recebido a oferta de todos os tipos, da diversidade dos pensadores. Sim. E eu ia ler, aprender, eles me confrontariam, alguns valores que eu aprendi para mim são inegociáveis e a partir daí eu enriqueceria o meu ser, né? Claro. E hoje a gente está... não falo de Paulo Freire, não falo do cara lá, do Rússia, do conservadorismo lá, não sei o quê, e fica essa briga e a gente... vai se restringindo, e se nós somos ambientes para as crianças, a gente vai levando para as crianças um ambiente restrito também, pobre. A pior coisa que você pode polarizado. fazer para uma criança é inseri-lo num time. Sabe, quando ele veste uma camisa de alguma coisa, aí começa a cristalização de valores. Sabe, então a sua proximidade tem que dar para ele a possibilidade dele se expressar. E como nós precisamos viajar pelas culturas diversas e pelas opiniões diversas, saber compreender e aprender com cada um. Não é simplesmente absorver, né? Não. Mas Os piores momentos da minha vida, assim, de inquietação pessoal, de ansiedades, de qualquer coisa, os piores momentos eu vivi quando eu vestia a camisa de alguma coisa. Sim. Assim, mesmo que sem querer, sabe? Foram erros que eu cometi, que eu precisei reconstruir em mim, retrabalhar em mim, né? Porque eu sou pai, sou avô e graças a Deus os meus frutos são muito bons. São mesmo. Né? Você conhece, né? E tenho assim muita alegria de ter conseguido, né? A vida da gente é a vida da gente. A gente tem 64 anos, como você falou. Tem horas que, né? Quando eu tinha 20, eu lavava meu carro todo sábado. Agora eu já mando lavar, porque já, né, não dá, dói um pouquinho as costas. Mas, assim, é só entender. É só entender. Você falou uma coisa muito importante, que é o sofrimento que você teve quando você passou a ter uma psicopatologia a mais do que aquilo que você estava sofrendo. Sim. Você criou uma psicopatologia, assim, dizendo, eu estou mal porque agora eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu fazia com 20 anos. E isso realmente não é possível. Mas é aí que tem uma ideia, uma visão mais perfeita daquilo que você estava passando, né? Era outro problema, não era um problema de não ter mais 20 anos. Mas a nossa mente tem essa perspectiva, porque nossa mente, quando ela sofre um impacto, ela vai buscar ela quer uma explicação, sabe? Ela não é quântica a ponto de pensar sempre no para quê e no futuro. Ela quer o porquê e o passado. É uma coisa ruim. Isso você pode falar um pouco mais? Eu acho isso um gancho muito bom. Então, é que eu sempre tenho dito, né? Esse vício mental que nós temos de porquê, né? Por que isso, por causa daquilo, explicações. Olha, explicações não tira o que nós estamos passando. E nos remete sempre ao passado, né? Porque uma coisa sempre traz alguma coisa do passado. O passado que nós precisamos lembrar, porque não vamos dar reset em nós, mas assim, ele não deve nos afetar. Então, ou já afetou o suficiente. Então, nós temos assim, um outro pensamento que é o para quê. Sabe? Isto é para isto. Então, nós vamos pensando em futuro, pensando em projeto, pensando em aprendizados, pensando em novos aprendizados e pensando em reconstrução. O para quê é positivo, né? O porquê nem sempre.
sabe? E a criança tem muito disso. A criança pergunta muito por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu não posso? Por que isso, aquilo? Então, essa é a tentativa já do vício mental que o ser humano nasce. É um vício mental de tentar entender as coisas através do porquê. E nós não temos que ensinar nossas crianças através do porquê. Nós temos que ensinar nossas crianças através do para quê. Elas vão ter uma perspectiva de futuro. Sabe, se você me permite aqui, eu leio muito, eu li o Corão, eu li o Shilhambalan, eu li muitos livros sagrados do mundo, o Popol Vuh também, aqui da América Central, e tudo tem coisas magníficas, mas tem uma coisa que eu li, né, na Bíblia que fala exatamente isso, né? É uma passagem onde os discípulos vê alguém e pergunta para Jesus por que ele nasceu cego. Por quê ele nasceu cego? Foi os pais dele que pecaram ou ele que pecou? Quer dizer, está querendo alguém para punir. Entendeu? Aí Jesus não responde o porquê. Ele diz, isto é para a glória de Deus. Entende? Aí você vê uma mente de aprendiz e uma mente de mestre. Uma mente de alguém que está sofrendo e de alguém que é zelador. Perfeito. Perfeito, né, Ari? A gente tem que finalizar, mas eu já estou aqui, né, pensando que a gente já tem que marcar outro dia. A gente pode marcar um dia mais para frente para falar um pouquinho. Eu gosto muito do tema dos contos de fadas, né? Acho que a gente poderia falar um pouco disso. Eu acho super legal. É uma sugestão, claro. Sim. E, assim, muito maravilhoso. Porque foram homens que fizeram uma leitura do sujeito, do subjetivo, para criar. Tudo aquilo estava no inconsciente, sabe? É uma coisa bonita para se estudar. Fantasia de criança, fantasia de adulto. Né? Dizem que fantasia de criança é conto de fada, né? E fantasia de adulto é mitologia. Que legal. 2 assuntos maravilhosos também, né? Muito mitologia bom. Também. Sempre lembrando que a psicanálise nasceu, né, de um mito, né? Sim, é verdade. É de Édipo, não foi? De Édipo, De Édipo. Muito bom. A gente sempre presenteia nossos convidados com um arominha. Ah, que maravilha. Um bom cheirinho sempre faz bem pra gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, de falar um pouquinho, porque realmente o assunto é vasto, né? Mas pelo menos nos apresentar um pouquinho da proposta de amor às crianças. Isso. Sabe? Amor às crianças. E olha, entenda uma coisa, nós somos bichinhos. Nós não somos anjos. Por mais que nós queiramos, nós não somos anjos. Que possamos amar por telepatia ao Criador. Nós somos bichinhos, nós somos de toque. Sabe? Afeto. Afeto é o que afeta. Nós precisamos ser afetados positivamente. Então, nós precisamos de toque, nós precisamos de abraço, nós precisamos de proximidade. E as crianças vão sentir o nosso amor quando a gente tiver com ela os toques adequados. Perfeito. E a gente sempre encerra o nosso podcast, Nino, com os princípios dele. Você nos acompanha? Sim, claro. Vamos acompanhar? Então a gente crer, curar, crescer e compartilhar. Amém. Que seja assim sempre. Você que está aí e ainda não deu o seu like, que absurdo, né? Aí para ser membro também, se quiser participar, ter uma participação mais ativa do nosso canal, vocês podem ser membros, tem algumas vantagens exclusivas. E compartilha se achou interessante esse conteúdo para a gente continuar produzindo mais para vocês. Nino, muito obrigada. Obrigada. Deus abençoe a todos, que todos sejam felizes, né? Que nós encontremos os caminhos melhores nesses tempos. Amém. Um beijo, um queijo para você. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Bye.